Se você parar para lembrar um pouco quando você estudou o sistema feudalista, o que era? No sistema feudalista, você não nascia livre. Você nascia herdando as dívidas dos seus pais para com o senhor feudal. Então você já começava a ter que trabalhar desde cedo para poder quitar a dívida dos seus pais que você herdou para com o senhor feudal. Porém, você comia a comida que o senhor feudal fornecia, morava na casa que ele te dava e vestia as roupas que ele comprava para você. No final das contas, a sua dívida terminava muito maior do que a sua capacidade de conseguir quitá-las. Então você era um escravo da dívida. O sistema socialista, comunista, marxista hoje é exatamente isso. É um neofeudalismo porque você dá o direito ao Estado de cuidar de todos os aspectos das nossas vidas. Quando você pede, dá educação, dá saúde, dá isso, dá aquilo, quero tudo de graça. Nada é de graça. Não existe nada de graça. Ele vai entregar uma mixaria para você e te extorquir do outro lado através de impostos. Bom, eles até chegaram a colocar na Constituição. Nesse artigo, o artigo 1º, as seções 8 e 10, fala sobre o poder do governo federal de cunhar moeda, porém nenhum estado deve considerar nada além de ouro e prata moeda corrente no pagamento de dívidas. Benjamin Franklin, a inabilidade dos colonos ter o poder de emitir seu próprio dinheiro permanentemente fora do alcance de George III, do rei George III, e dos bancos internacionais foi a principal razão para a Guerra Revolucionária de 1776, que foi a Revolução Americana. Thomas Jefferson, o terceiro presidente americano. Eu acredito que as instituições bancárias são mais perigosas para as liberdades do que exércitos permanentes. Se o povo americano algum dia permitir que bancos privados controlem a emissão da moeda corrente, primeiro por inflação e depois por deflação, os bancos e corporações que vão crescer ao seu redor, vão privá-los de propriedade, até que seus filhos acordem sem teto no continente que seus pais conquistaram. O poder de emissão de moeda corrente deve ser tirado dos bancos e restaurado ao povo, para quem ele devidamente pertence. Aqui está possivelmente um dos maiores presidentes que esse mundo já viu. Nenhuma geração tem o direito de contrair dívidas acima da capacidade de quitação dentro de seu próprio período de existência. General George Washington, possivelmente um dos melhores presidentes que esse mundo já viu. É curioso pensar porque esses dias mesmo eu estava pesquisando jornais da época da Revolução Americana que eram publicados na Inglaterra. Como a guerra foi contra o exército inglês, e na ocasião era o rei George III, que estava no trono da Inglaterra, ele iniciou uma campanha de difamação de George Washington. Então, os jornais falavam muito mal dele, inventavam coisas terríveis, absurdos sobre ele, para direcionar a opinião pública dos ingleses contra a guerra e contra George Washington. Lembrem aqui que George Washington liderou o exército continental, que foi um exército basicamente de pé rapados. Um bando de gente que tinha umas espingardas de caçar contra o maior exército do mundo que nunca havia sido derrotado, que era o exército inglês. E eles conseguiram, de acordo até pelas palavras de George Washington, por providência divina, vencer essa guerra. Porque segundo eles estavam do lado da causa correta, a causa pela liberdade. É muito importante você estudar, se informar sobre a Revolução Americana. Quando a guerra terminou e George Washington assumiu como presidente, ele podia muito bem ter virado o imperador da América, com o poder que ele tinha nas mãos naquele momento. Mas como bom republicano que era, ele cumpriu 2 mandatos e se afastou da política, deixando livre para outros que queriam assumir o cargo. Quando ele terminou o seu segundo mandato, o rei George chegou a dizer que George Washington era possivelmente um dos mais dignos e respeitados homens daquela geração. E quando George Washington morreu, todas as bandeiras inglesas foram hasteadas a meio mastro em homenagem ao grande homem que ele foi. Assim como a política de moeda forte dos defensores do padrão ouro caminha lado a lado com liberalismo, livre iniciativa, capitalismo e paz, o inflacionismo é parte integrante do imperialismo, militarismo, protecionismo, estatismo e socialismo. Ludwig von Mises. Esse foi um dos grandes filósofos da escola austríaca de economia. Hoje eu vejo muito claro, o inflacionismo é parte integrante de tudo isso, de todos esses ismos, porque é o que financia esse Estado gigantesco e que acaba saindo do controle. George Washington falava, se você tem um governo que teme o povo, a liberdade. Se o povo teme o governo, a tirania.
Mas e no Brasil? Bom, se você cresceu no final dos anos 80, início dos anos 90, deve lembrar dessas figurinhas divertidas aí da tela. Aqui nós somos condicionados a acreditar que se a inflação bate a meta de 4,5% ao ano, a gente está indo bem. Afinal, 4% nem é tanta coisa assim, não é? O problema é que a gente não faz a conta do acumulado. Se a gente considerar, por exemplo, uma meta de 4% de inflação, isso significa que se você quer guardar dinheiro, poupar dinheiro para comprar uma casa, depois de 10 anos você tem que guardar 48% a mais para compensar a perda do valor do dinheiro. E se, por exemplo, a gente bate 6% de inflação ao ano, depois de 10 anos você tem que poupar 80% a mais, quase o dobro do dinheiro para conseguir comprar a casa. Desde quando o Plano Real surgiu, a inflação fez com que a nossa moeda perdesse 83% do valor de compra. Para ficar claro isso que eu estou falando, hoje uma nota de R$5 vale 0,99 centavos do real de 1994. Uma nota de R$10 virou 1,99. Tanto que na minha cidade tinha as lojinhas antigamente de 1,99. Hoje elas são lojas de 9,99. Por aí você percebe a desvalorização do dinheiro. A notinha de R$100, olha lá, R$19,90. Por isso que você vai no mercado hoje, você pega 1, 2, 3, 4 coisas, dá R$50. Um outro paralelo fácil de entender é o seguinte, porque aqui no Brasil a gente trocou de dinheiro constantemente, mas nos Estados Unidos foi sempre o dólar. Essa moeda de 10 centavos de 1920 vale mais que $1 hoje, porque ela possui na sua composição 90% de prata. E essa prata custa mais de $1 hoje. E esse é o resultado quando você imprime dinheiro e injeta na economia descontroladamente. Você tem hiperinflação da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nessa ocasião, eles tinham que varrer o dinheiro para não entupir os bueiros da cidade. Ninguém mais tinha confiança no dinheiro. Tanto que o marco alemão era mais usado como combustível para fogo, então eles jogavam o dinheiro no fogo para aquecer, porque era o único valor que tinha, não passava de papel. Mais recentemente, aí nos anos 90, a gente tem o exemplo do Zimbábue, entrou numa espiral inflacionária absurda, tanto que eles tiveram que produzir uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos que não comprava nenhuma barra de chocolate. No letreiro, um bilionário faminto. Do outro lado aí você vê o pessoal se preparando para fazer compras no supermercado com carrinhos de mão cheio de dinheiro e o rapaz ali fazendo a troca de 25 milhões de dólares zimbabuanos por $1 americano. E não precisa ir muito longe para ver exemplos similares. Você vê aqui na vizinha Venezuela. Olha a pilha de dinheiro que precisa para comprar um frango. Com o passar do tempo, eles desistiram de contar nota. Agora eles põem nota na balança para pesar a nota. E sempre que há hiperinflação, num ambiente de hiperinflação, você encontra supermercados, lojas, tudo com as prateleiras vazias. Voltaire falou uma vez: papel moeda eventualmente retorna a seu valor intrínseco, zero. Então é importante entender, inflação, que é o que os governos hoje priorizam, o que os bancos centrais preferem, a inflação é um furto de quem poupa para quem deve. E a forma certa de pensar é a seguinte, que o dinheiro, ele representa suor. Então, para você, para eu ganhar dinheiro, nós precisamos suar, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. É isso que o dinheiro representa. Quando um grupo, uma elite na sociedade tem a capacidade de gerar dinheiro do nada, sem esforço, isso é uma trapaça, isso é uma fraude. Porque desvaloriza todo o esforço feito pelas pessoas que precisam trabalhar para ganhar dinheiro. Bom, se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para receber mais vídeos. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para o meu grupo de Discord. É o canal aberto, gratuito de Discord. Para quem não sabe, o Discord é uma ferramenta muito boa, parecida com um WhatsApp ou um Telegram, só que com muito mais funcionalidade. Você pode instalar ele no celular e receber notificações sempre que uma nova postagem ou uma nova mensagem é publicada, ou se você preferir usar a versão completa para desktop. Através do Discord você vai estar mais próximo de mim e sempre que eu tiver novidades, conteúdos importantes, vídeos relevantes, você vai ser o primeiro a saber. Bom, por enquanto é isso. Um forte abraço e até mais.